E como todos sabem, aqui é um lugar belíssimo, situação singular no mundo inteiro, que é o delta do Rio Parnaíba, belíssimo, com ilhas extraordinárias. Olha, nós estamos na Ilha Grande de Santa Isabel, que é a maior ilha do delta do Rio Parnaíba. Aqui circulavam embarcações, alvarengas, até navios de pequeno calado chegavam a entrar aqui. Eu, quando criança, tenho 66 anos de idade, cheguei a ver navio entrando aqui. Simplício Dias da Silva, que teve uma participação muito importante nas lutas pela independência do Brasil no Piauí. Aqui no Porto das Barcas, a família Dias da Silva instalou as charqueadas. Tinham navios que levavam charque e outros produtos para o exterior. No século XX, já depois do desaparecimento dessa família, a Parnaíba atravessou também uma fase de grande prosperidade. A época em que nasceu o ministro Evandro Lins e Silva. Então aqui é a entrada do delta, né? Atravessamos aqui a ponte, entramos no delta. Aqui na Ilha Grande de Santa Isabel, no ano de 1912, há 101 anos, portanto, nasceu aqui nesta casa o ministro Evandro Lins e Silva. Por que que o ministro Evandro Lins e Silva, cujos familiares são de Pernambuco, nasceu aqui? Porque o pai dele foi juiz de direito aqui no Maranhão, a cidade mais próxima com hospital, no caso a Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, que foi construída em fins do século XIX, então era o local ideal. Mas depois eu fui informado que houve um problema, o médico não chegou e ele terminou sendo feito o parto dele por leigos, né? No caso, o próprio pai. Meu avô tinha 13 filhos, a certa altura ganhava uma miséria, não dava para sustentar. O juiz naquele tempo ganhava muito mal, não dava para sustentar a família. Essa altura já estava em Pernambuco, em Recife. Ele pegou um navio, um Ita, né? Eu peguei o Ita no norte, fui para o Rio morar. Ele pegou um Ita, botou a filharada dentro do Ita, chamava Itapemirim, e veio para o Rio morar, renunciando, se exonerando do cargo de juiz para ser funcionário do Banco do Brasil, que era um grande emprego. Ele tinha 14 anos de idade. E aqui ele começou a trabalhar, o primeiro emprego dele foi na Mesbla, começou a trabalhar na Mesbla. Depois ele foi trabalhar em jornal, e aí já como estudante de Direito, e ele cobria, né, no jornal, ele cobria exatamente o júri, né? Antigamente, todo jornal tinha uma coluna que tratava do júri, né? O júri era uma instituição... As pessoas iam assistir. Muito forte, né? Ele foi fisgado, se apaixonou por aquilo, né? Ele conheceu um rábula, que era o Costa Pinto, que naquela época havia os rábulas, né? Pessoas não diplomadas que faziam defesas perante o tribunal do júri, e ele conheceu o Costa Pinto lá, que era um rábula famoso, né? Que antes de ser rábula era estivador. Diz ele próprio, fez um péssimo curso de Direito e nunca teve uma aula de Direito Penal. Mas, aos 19 anos, a convite de um rábula, estreia no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, onde faria o grande cenário da sua biografia de notável advogado. Ele estreou no júri, salvo engano, em 1931. Todo ano ele ia lá no Tribunal do Júri, no primeiro Tribunal do Júri. No final do ano, em dezembro, ele ia lá no plenário, entrava lá e ele dizia que era uma forma de agradecer que tudo que ele era na vida, tudo que ele tinha, ele devia ao Tribunal do Júri, né? Onde tem o busto de vários advogados, enfim. Todo Tribunal do Júri tem um salão dos partos perdidos.
no seu tempo, inovou a oratória, porque a oratória era gongórica, a oratória era da voz tremida. Oh, senhor jurado! Era aquela oratória bem antiga. Aquele discurso De se jogar no chão. né, formal, aquele discurso bonito, de forma e vazio de conteúdo. Ele mudou inteiramente isso. Evandro era um argumentador. Ele chegava lá e falava para o jurado, olha, isso não é verdade. Se cria nas vésperas da ditadura Vargas o Tribunal de Segurança Nacional, em que Evandro faz centenas de defesas, invariavelmente gratuitas, de perseguidos políticos da ditadura Vargas de todas as espécies. Ele chamava de um tribunal de condenação. As pessoas chegavam de 100 em 100 e ele tinha que defender aquela multidão. Foram mais de 2.000 presos que ele defendeu. 2.000 presos. E sempre de forma gratuita, né? Sempre gratuito. Sempre. Ele entendia que a acusação Sempre política gratuito. não se deveria cobrar. Embora tenha sido fundador do Partido Socialista Brasileiro, lá nos idos depois da guerra, não é? Que era, enfim, um sonho da juventude e tal, mas não era um militante partidário. Ele não tem de início militância política. É fundador do Partido Socialista Brasileiro, mas só vem a ter depois uma atuação política intensa, meio por acaso, convidado para compor a comitiva do então vice-presidente da República, João Goulart, na visita à China. A época do Mao Tse-tung, era o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, e o Brasil fez essa comitiva, né? A comitiva é surpreendida ainda na China com a renúncia de Jânio Quadros. E aí o Jango voltou como presidente. Acompanhando o presidente João Goulart, na sua tumultuado retorno ao país, assume a Procuradoria-Geral da República, depois a chefia da Casa Civil, o Ministério das Relações Exteriores, estudo um período relativamente curto, de 2 anos e pouco, chega ao Supremo Tribunal em 1963. E Evandro, como ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha também o sentido do magistério, e por isso ele sabia criar talentos. E por isso ele chamou para ser seu assessor Sepúlveda Pertence, que terminou o grande jurista que é. Bem, pessoalmente só vinha conhecê-lo em Brasília, quando Evandro assume o Supremo Tribunal Federal. E Evandro descreve que não me conhecia, senão de vista, e a partir de uma sustentação oral é que pediu a Vitor Nunes Leal que me convidasse para assumir o cargo de secretário jurídico, que então se chamava o assessor de ministro, então recém-criado. Já em 64 veio o golpe, mas os militares, no começo, né, do Castelo Branco, não tiveram coragem de mexer no Supremo. Sobrevém o ato institucional número 5, a ditadura perde a cerimônia, e então, depois de algumas semanas de boatos e de expectativas, surge, creio que em 16 de janeiro de 69, o ato institucional é de meados de dezembro de 68. Então, depois de A Voz do Brasil ser toda ocupada pela lista de cassações de mandato, já ao final, já se ouvindo o Guarani, o locutor anuncia, ao final da reunião, o presidente aproveitou a oportunidade para comunicar ao Conselho que resolvera, com base no ato institucional número 5,
aposentaram os ministros do Supremo Tribunal, Vitor Nunes, Hermes Lima e Evandro Lins. Ele ficou muito abalado com a cassação, né? Muito abalado. Foi muito difícil, né? Ele não se conformava. E foi um tempo muito difícil, né? Ele brincava que a cigana tinha enganado ele. Tinha enganado ele. Diziam que o cargo era vitalício. Era vitalício. Afastado do Supremo, ficou muito difícil para ele advogar, porque só muitos anos depois, né, é que ser cassado passou a ser uma condecoração, né? No começo era realmente uma pecha terrível. Ficou na geladeira durante uns 10 anos, né? E aí em 79 veio o caso do Dock Street, que foi o crime lá de Búzios, e o pai do Doca, o seu Luiz Street, chamou ele para advogar para o Doca. O Doca estava preso e chamou ele para advogar para o Doca. E aí ele voltou ao cenário nacional, assim, que ele sempre teve destaque, né? Eu assisti o júri do Dock Street, quando eu fui assistir o júri, eu era garoto e aquilo me marcou profundamente. Eu já tinha mais ou menos como certo que eu ia estudar direito. Ele sofreu uma campanha enorme das feministas, entendendo que um homem apaixonado não tem o direito de matar a mulher. Essa tese foi desenvolvida na defesa de uma mulher que matou o marido, que era um caso famoso dos anos 50, o júri da dona Zulmira Galvão Bueno. E ela reconfessa, ela matou o marido dela, Dr. Estélio Galvão Bueno, que era um advogado muito conhecido aqui no Rio, e que foi quem indicou o meu avô como advogado da dona Zulmira. Essa curiosidade, a própria vítima tinha indicado ele como advogado. Uma vez ele conversando com a mulher, ele disse, se um dia eu faltar a você e você precisar de um advogado, você procure o Evandro. Procure o Evandro. E ela foi procurar mesmo. A tragédia, ela foi procurar. E ela foi absolvida, e justamente por conta dessa tese, né, legítima defesa da honra, porque o Estélio, ele maltratava muito a dona Zulmira, minha avó dizia, né? O que fez foi tentar compreender e passar essa compreensão para os jurados do que tinha acontecido, quais as razões que tinham levado o Dock Street a cometer aquele crime, ainda que não fossem justificativas, evidentemente. Esse júri resgatou Evandro para o cenário da advocacia. A minha avó era uma personalidade muito forte, né, muito marcante, e quando ela morreu ele ficou muito deprimido, teve uma depressão muito forte, mas depois ele foi e continuou a vida dele, né? E eu fiquei morando com meu avô, morávamos nós dois. E aí um fato curioso que um dia ele chegou em casa, para entrar em casa, e eu tinha passado trinco na porta, eu tinha esquecido de passar o trinco e eu tranquei ele do lado de fora de casa e ele ficou muito aborrecido. E aí ele resolveu que não queria mais morar com ninguém, queria morar sozinho. Aí ele falou, olha, a minha vida toda eu morei com outras pessoas. Primeiro morei com meu pai, minha mãe, os meus irmãos, a família era grande, né? Sempre morando com muita gente, e agora eu quero morar sozinho. E ele já tinha mais de 70 anos, e aí ele foi morar sozinho. E ele morou sozinho até o final da vida dele, né? Ele era um velho absolutamente independente. Ele morava sozinho, ele tinha 90 anos e ele morava sozinho ali em Copacabana, no Lido. Ele amava a praia, né? Ele adorava. Para andar no calçadão ele não precisava de bengala, ele andava com desenvoltura. O
caso Collor foi muito forte para a gente e ele dizia, eu não estou acusando o Collor. Ele falava, eu não estou acusando o Collor, eu estou defendendo o Brasil. Muito diferente. Foi convocado, né? Ele foi convocado pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Associação Brasileira de Imprensa. Ele atuou só no processo político, no processo de impeachment, né? E o Senado, então, não chegou a votar o impeachment porque ele renunciou antes. O que foi votado foi a perda dos direitos políticos, mesmo diante da renúncia. E ele tinha horror de passarinho na gaiola. Horror de passarinho na gaiola. Minha avó gostava muito de passarinho, então ela tinha os passarinhos dela e isso era um ponto de atrito entre eles, porque ela tinha lá os canários e tal. E ele não gostava daquilo, ele não gostava dos bichos presos. Olha, ele até escreveu um artigo, né, que ele dizia assim, a liberdade de não passar fome. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente aprendeu com ele, estou falando também em nome do Tiago e todos nós, é que o homem, para ser livre, ele tem que ter o mínimo. Na época dos escravos ainda, não bastava dar a liberdade a eles. Era preciso dar a eles terra, condições de trabalho, porque senão de nada adiantava aquela liberdade. Eles eram obrigados a voltar ao eito, a voltar para a própria fazenda, onde tinham sido libertados. Joaquim Nabuco, né, ele era um admirador de Joaquim Nabuco, e Joaquim Nabuco dizia isso, que era o abolicionista, né, não adianta libertar os escravos se não fizermos uma reforma agrária. E ele sempre voltava a esse ponto, né. Tem o documentário da Flávia, né, O Vício da Liberdade, né. No documentário a gente começou a filmar quando ele foi defender o José Rainha. Ele voltava ao júri depois de tantos anos e provavelmente era o último júri, a gente achava que ia ser o último júri mesmo, então fomos todos assistir, foi em Vitória. Em março de 2000, aos 88 anos, Evandro foi convidado para atuar como advogado de defesa de José Rainha Júnior. Então vamos lá, tá preparado? Estou esperando vocês, eu quero saber qual é o meu papel. Depois de 20 anos, ele volta a um grande julgamento no júri, né, que foi o júri do José Rainha Júnior, que era um líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. E ele já havia tido um primeiro julgamento na cidade onde ocorreu esse assassinato, que era Pedro Canário, no Espírito Santo. Então a primeira vitória, quando ele entrou, foi desaforar esse julgamento, porque qualquer julgamento que houvesse, o que se comprovou foi isso, é que a pressão na cidade era tamanha contra o movimento e contra a luta pela reforma agrária, que qualquer julgamento ali teria um resultado viciado por essa pressão. Ele me chamou para ir junto com ele, mas para ter alguém ali do lado dele, com quem ele tivesse intimidade e tal, e acho também para dar uma oportunidade de eu participar daquilo. Eu era recém-formado também, tinha 20 e poucos anos. E foi um julgamento muito interessante, porque havia, de certa forma, um julgamento do movimento, do MST. Foi um julgamento longo, durou 3 dias, né? Começava sempre de manhã e terminava 10 da noite, 11 da noite, 9 da noite, enfim. E foi impressionante ver a capacidade de trabalho dele, né? O vigor físico dele. Eu era recém-formado, jovem, de 20 e poucos anos, e quando a gente saía do julgamento ali do primeiro dia, a gente ia para o hotel, jantava, e íamos então, nos despedíamos dos outros advogados que também participaram da defesa, que chamaram ele para se juntar à defesa. E quando a gente subia para o quarto, depois disso, ele ainda me chamava, Tiago, busca lá a cópia do processo, vamos reler aquela parte. E aí a gente entrava madrugada dentro, eu morto de cansaço, com 20 e poucos anos, e ele com 88. Em estado de júri. Em estado de júri, absolutamente concentrado e com vigor, né? Assim, uma coisa impressionante mesmo. O julgamento era absolutamente injusta a imputação, né? Se acusava o José Rainha de ter assassinado um PM e um fazendeiro em Pedro Canário. Só que o José Rainha sequer estava no Espírito Santo, ele estava no Ceará nessa data. Mostrou que ele estava mais em forma do que todos aqueles que queriam impedir que ele fosse lá para o Espírito Santo.
E ele disse numa entrevista que achava que aquele seria o último grande julgamento da vida dele, mas que se surgisse um outro julgamento com essas particularidades, né, que fosse uma defesa de uma luta legítima para melhorar as condições de vida dos brasileiros e tal, e que precisassem da contribuição de um velho advogado, ele estaria a posto. Ele já na academia, ele começou a se afastar um pouco, vamos dizer assim, da literatura jurídica, né? Porque depois de tantos anos, 60 anos, né? 70 anos. 70 anos, ele amava a Academia Brasileira de Letras, ele tinha, assim, realmente um amor pela academia. Com 57 anos de idade, eu fiquei encantado com a cidade e me senti integrado nela. E como disse num discurso na hora, de certa ocasião, como se eu voltasse aos meus penates. De maneira que acho a cidade interessantíssima. Ela é diferente das cidades comuns do Brasil. Avenidas largas, sinal de certo fausto de prosperidade de que ela gozou nas primeiras décadas do século, à custa da cera de carnaúba, com que se fazia todos os discos. É uma entrevista rápida que a gente fez no Piauí. Eu e meu irmão Tiago fomos ao Piauí com o vovô, uma vez que ele recebeu uma homenagem lá. E a gente aproveitou para fazer uma entrevista com ele, porque foi o lugar onde ele nasceu e a gente queria saber como foi. O pai dele que fez o parto, né? Foi uma coisa que ele conta, que o pai abriu um livro para ver como é que faz parto de bebê e o médico não chegou a tempo, então o pai que fez o parto, tirou meu avô nas areias monazíticas do Piauí, como ele contava, na ilha de Santa Isabel. Vovô, você nunca tinha trazido ninguém da sua família, né, para conhecer esse lugar? Porque foi por um sucesso imprevisto que eu nasci na Parnaíba. A cidade onde meu pai era juiz, Brejo do Napuruzi, São Bernardo, em frente à Parnaíba, do outro lado do rio. E acho que devo essa minha longevidade às areias monazíticas da Ilha Grande de Santa Isabel, de onde eu nasci. E essas areias monazíticas, em certo momento, foram objeto de noticiário muito grande no país. Estavam sendo retiradas em grande quantidade, porque elas seriam um ingrediente para a fabricação da bomba atômica. Então, há uma superstição dentro de mim de que minha sobrevida tão longa se deve aos fluidos, às emanações dessas areias monazíticas da Parnaíba e especialmente da Ilha Grande de Santa Isabel. Olha, o litoral piauiense é pequeno e a parte que corresponde à cidade da Parnaíba é aqui onde nós estamos, a praia da Pedra do Sal. Porque as outras são municípios, Luiz Correia, Barra Grande, Cajueiro da Praia, etc. A vara pescam-se peixes dourados, que esparzem pela praia, onde a onda quebra, escumas e escamas que atraem gaivotas. É evidente que hoje em dia não se vê mais gaivotas, mas eu fiz esse soneto pensando na minha infância, que os pescadores chegavam aqui com os peixes, a gente comprava aqui mesmo na beira do mar. Porque todo mundo parava para conversar com ele enquanto ele pescava. Ele falava com todo mundo, qualquer pessoa, ele tinha assunto com qualquer pessoa, né? Seja sobre o que fosse, né? Ele não era uma pessoa pedante, ele era uma pessoa boa de papo, né?
o Doca Street, que para mim era um caso muito polêmico, que eu demorava a entender. Na infância eu tive muita dificuldade de entender como você defende um homem que matou uma mulher, não é? E as minhas professoras me perguntavam muito quando eu era garota, então aquilo era estranho para mim. E aí teve um dia que ele deu um depoimento para a gente muito bonito, o dia que ele conta que ele acusou uma pessoa. Antes ele não era advogado só de defesa, ele também aceitava casos em que ele pudesse ser assistente da promotoria. Ele acusou um homem, venceu, o homem foi preso e no dia seguinte esse homem se matou na prisão, né? Então isso foi muito emocionante, todo mundo começou a chorar na equipe de filmagem atrás da... E ele falou, e depois desse dia eu nunca mais quis acusar ninguém, eu não quero botar ninguém na prisão, esse não é meu objetivo, eu não acredito nisso como uma coisa que vai reformar alguém. A abolição da pena de prisão. Como método penal, sem dúvida nenhuma. É a abolição. Apenas os perigosos devem ficar segregados. Os demais têm que encontrar uma outra solução, uma manifestação da reprovação social contra o crime. Isso quem descobriu, quem falou disso pela primeira vez, foi Enrico Ferri, um grande penalista, genial penalista. Punir, reprimir, repreender, e sem que seja através da cadeia, da prisão, da segregação do ser humano. Ele pode ficar segregado, é uma monstruosidade. Há uma verdadeira devastação da personalidade do preso na cadeia, e isso a experiência universal mostra. Ninguém nunca saiu da cadeia melhor do que quando entrou. Então, por que manter isto? Vamos então estudar, botar a cabeça a funcionar, espremer os miolos e encontrar uma forma inteligente sempre de manifestar essa reprovação.